Bom, após o golpe de abril de 1964, instaurou o momento que marcou a história brasileira, sendo caracterizado pelas ações militares. Ganhou o nome de civil-militar por muitos estudiosos pelo momento da ênfase que a destituição do presidente eleito em 1964 e outros acontecimentos só foram possíveis por causa do apoio de vários líderes nacionais, setores da classe média e políticos opositores a João Goulart. Vários militares discordavam em relação à política implantada durante a ditadura militar. Para alguns, o regime apenas devia se livrar do chamado perigo comunista. Já esse perigo estava vinculado às propostas de reforma de base do Goulart, resgatando os preceitos democráticos após o afastamento do presidente. Já para outros, a ditadura deveria continuar, buscando a sedimentação no poder para que ocorresse uma consolidação de um novo sistema no governo do país. Esses acontecimentos fizeram por surgir vários pontos de vista diferentes, já que no primeiro ponto de vista estavam ligados os membros da Escola Superior de Guerra, formada por militares mais moderados que ingressaram em universidades e outras atividades. Enquanto no segundo ponto de vista estavam ligados os mais conservadores, que tinham como argumento que vigorava o uso da força e da repressão aos opositores para manter o poder. Os membros dessa ala conservadora ficaram conhecidos como linha dura, que tinham como objetivo identificar e eliminar os inimigos infiltrados da nação, que basicamente seriam os comunistas. Em 2016 deveriam ocorrer as eleições presidenciais. Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek tinham suas pretensões de ascender à presidência da República, mas as suas candidaturas foram barradas pelos militares. Os dois juntos formaram a Frente Ampla para lutar contra essa ditadura. Em 1967, Arthur da Costa e Silva assumiu a presidência. Com certeza que eles sabiam que não ia voltar tão rápido à democracia, muitos políticos, intelectuais e jovens de cada UNE tiveram suas ações reprimidas pela ascensão militar, manifestando em comícios. O descontentamento popular intensificou-se com a morte do estudante Edson Lima em uma manifestação do Rio de Janeiro pela qualidade e preço da comida nos restaurantes. A morte do Edson, em 1967, influenciou a luta social e política. Os movimentos tornaram-se confrontos armados com o surgimento de grupos guerrilheiros. Parte da classe média e da igreja uniu-se aos estudantes ao sentir as ações violentas de repressões cometidas pelo Estado, culminando na marcha de 100 mil, no mês de junho. Em outubro, os militares pretenderam torturar os membros da UNE que se encontravam em um congresso no interior de Minas Gerais. A grande modificação ocorreu em setembro, em pleno congresso, durante a discussão do deputado Márcio Moreira Alves, o deputado do MDB da Guanabara. Protestou contra a invasão ocorrida na Universidade de Brasília, UNB. O clima de hostilidade intensificou-se e o presidente Costa e Silva instaurou o arbitrário AI-5 em dezembro, sem data para ser extinto. Pelo decreto da Lei nº 477, o regime de exceção institucionalizou-se. Com isso, as manifestações populares de oposição ao governo ditatorial foram silenciadas brutalmente. Costa e Silva, logo após a assinatura do ato institucional, sofreu um derrame e deixou parcialmente paralisado. Quem deveria assumir a presidência em seu lugar era seu vice. No entanto, como que eles colocaram um vice que literalmente recusou a entrar no ato de comandar o regime durante os próximos 10 anos? Um resuminho sobre a voz dos artistas. Enfim, durante a época teve um boom cultural no Brasil. Os artistas cênicos, eles faziam peças de oposição e peças de opinião, peças de protesto, peças de opinião, onde eles passavam sua opinião subjetivamente. Sobre a música, existiam programas onde os artistas eles iam lá na televisão, principalmente a Rede Record e Rede Excelsior, onde eles iam lá, cantavam como Elis Regina, Gilberto Gil, Caetano Veloso, etc. Teve-se também movimentos como a Jovem Guarda, que não se importavam muito com política e acabaram por se espalhar muito entre os jovens, principalmente de classe média, que lotavam shows. E também como o tropicalismo, que eles juntavam o pop e o rock, a cultura pop dos Estados Unidos, e juntavam com a nossa cultura, com as nossas letras, o que não era muito comum para a época. Tivemos também as canções de protesto, que eram realmente contra o governo, contra a ditadura,
que obviamente foram censuradas na época. As únicas que não foram censuradas foram as que os artistas eles conseguiram meio que deixar subjetiva a sua crítica contra o governo, principalmente escondendo atrás de simbolismos, metáforas, etc. Mas no geral, esse é um resumo sobre isso. Após o afastamento de Costa e Silva, não foi legitimado seu vice Pedro Aleixo, principalmente porque ele era um civil e porque ele não havia votado no AI-5. Logo formou-se uma junta militar que colocou como o novo presidente da República o general Emílio Médici. Durante o governo Médici, o Brasil se desenvolveu de maneira semelhante ao governo de JK. O governo, nessa época, ele tentou combater os altos índices de analfabetismo, principalmente entre adultos. Então, ele ampliou as redes de ensino fundamental, de ensino supletivo e de alfabetização para adultos. O ensino técnico começou a ser mais valorizado no país e também foi criado projetos em filiação aos Estados Unidos, como o Ministério da Educação, que faz parte do nosso governo até hoje em dia. E também foi institucionalizada uma lei para que se colocasse a disciplina moral e cívica, que, pasmem, colocava os ideais nacionalistas militares como nas escolas, para poder espalhar essas ideias para as crianças. Já sobre a indústria televisiva, os militares eles acabaram por apoiar um oligopólio das empresas, principalmente favorecendo a Rede Globo. No caso, o oligopólio seria que eles meio que fecharam o cerco dessas emissoras para que só as maiores prevalecessem. Aí, como eu falei, eles acabaram por apoiar financeiramente a Globo com muitos recursos publicitários que eles usavam para divulgar suas ideias nacionalistas e da ditadura. Então, falamos do milagre econômico. Então, o ministro da Fazenda, Delfim Neto, ele acabou por ajudar, de certa forma, nessa economia, na melhoria da economia, mas isso acabou prejudicando ele depois. Eu explico. Enfim, o Brasil ele estava endividado com os outros países, pasmem, realmente, nunca esteve, mas enfim, ele estava endividado com os outros países e ele se endividou ainda mais para poder conseguir investir no país, para ele conseguir manter essa imagem de que o país é bom, que a economia é boa, que ela consegue rodar, para conseguir investir no país para fazer ele rodar. Mas de certa forma, isso acabou meio que afundando ainda mais o Brasil mais para frente. Mas isso eu falo daqui a pouco. Mas enfim, a inflação diminuiu, teve-se um dos maiores índices de crescimento interno com o PIB em 13% ao ano. E por consequência disso, teve-se a maior concentração de renda. A economia melhorou, mais dinheiro começou a circular, entre aspas, e houve a maior concentração de renda. Não é uma surpresa muito grande, mas enfim. Como a economia da época estava melhorando, acabou que esse dinheiro que entrou com os investimentos, com os endividamentos do Brasil, acabaram por serem jogados para as áreas industriais, principalmente. Mas isso ocorreu principalmente por causa, como eu falei, da melhoria econômica e do investimento das empresas estatais e exteriores, porque o Brasil estava começando a crescer economicamente, como eu havia falado, e de certa forma essa ideia começou a se espalhar de que o Brasil ele era um país emergente, ele estava se tornando um país emergente na visão dos outros países. Um dos investimentos que ocorreu foi a construção de rodovias para interligarem o Brasil, e essas rodovias elas acabaram se tornando futuramente o símbolo da ditadura militar, como é o caso principalmente da ponte de Niterói, que fica no Rio. Uma outra coisa interessante que ocorreu foi a mudança de focos de migrações para o centro-oeste ao invés de para o sul, porque antigamente o sul ele era visto como um lugar de oportunidades por causa das grandes empresas e dos trabalhos da siderúrgica e tudo. Aí agora passou para o centro-oeste. Outra coisa interessante foi que a concentração de renda desde 1960 a 1970 subiu aproximadamente 6%, que se deve ao fato de que, obviamente, as classes média e alta foram as que mais se beneficiaram com o milagre econômico, enquanto por volta de 5 milhões de famílias tiveram que se mudar para as favelas e ainda 65 milhões de brasileiros, aproximadamente, não tinham acesso a água encanada na época.
O governo também ele mantinha sobre rédea curta os seus funcionários mais baixos, com salários baixos, e cortava qualquer tipo de manifestação, o que acabou causando insatisfação muito grande. E muitas manifestações sindicais elas se espalharam pelo ABC, principalmente comandadas pelo Luiz Inácio da Silva. Como eu havia dito, o milagre econômico ele favoreceu principalmente a classe média e a classe alta. E como a maioria das famílias de classe média e alta tinham suas casas, suas famílias, a economia estava beneficiando eles apoiavam a ditadura militar, eles achavam que o governo estava indo bem. Tanto porque o Brasil ele não escondia só a pobreza para o exterior, mas também para certas áreas aqui dentro do país na época. Mas essa alegria da classe média e alta acabou durando pouco, principalmente porque o presidente Delfim ele usava como justificativa que é preciso deixar o bolo crescer antes de cortar ele, como uma justificativa para a enorme pobreza que estava concentrada na época. Mas, como eu falei, esse milagre econômico não durou muito tempo. Quando a crise de petróleo de 1974 ela atingiu uma crise mundial de petróleo que acabou por revelar o quanto o Brasil estava devendo para muitos países exteriores e acabando com essa época do milagre econômico, entre aspas. Auge da censura e da repressão política. A repressão política atinge seu ápice com a criação de dezenas de órgãos e de estratégias que reforçavam o poder da instituição militar. A sigla dos órgãos militares eram DOI, CODI, SNI, OBAN, a Operação Condor, a CENIMAR, a CIE, CCI, DOPS e SFICI. Agora, os grupos da esquerda eram VAR Palmares, liderado por Carlos Lamarca, ALN, comandado por Carlos Marighella, MR8, é uma homenagem ao dia da morte de Che Guevara, o PCdoB, que liderou a guerrilha do Araguaia, a Colina, que era o Comando de Libertação Nacional, e VPR, que era a Vanguarda Popular Revolucionária. É importante lembrar que esses grupos eram formados por integrantes de vários segmentos sociais, como militares, contrários ao regime, acostumados com situações de lutas clandestinas, jovens de classe médias, que abandonavam as universidades para combater ou fazer treinamentos de guerrilha em países como Cuba, e civis que acreditavam que a organização e armada era a única forma de derrubar a ditadura. As guerrilhas no país foram quase todas urbanas. As táticas utilizadas constituíam em sequestros, expropriações, atentados de bomba e mortes de militares. Os padres também se engajaram nas lutas armadas, assim como os intelectuais e jornalistas que criaram a chamada imprensa nanica, unindo-se a questionar o regime. No entanto, a guerrilha do Araguaia foi a maior da história brasileira. Ocorreu no campo, baseado no foquismo, foi difundido pela América por Regis Debray, colega do Che Guevara na Revolução Cubana. Foquismo constituía no estreitamento de laços com os moradores das áreas rurais, a fim de obter confiança para sedimentar a causa revolucionária. Os militares investiram em propagandas de cunho ufanista, que equacionavam o amor à pátria e a submissão ao regime ditatorial. Os slogans eram fortes e apelos a favor da pátria e da ideologia militar. Entre 1974 e 1979, o Brasil ganhou um novo presidente, o general Ernesto Geisel, que foi eleito pelo Congresso após o governo Médici derrotando o candidato do MDB, Ulisses Guimarães. Nessa época, o Brasil começou a caminhar lentamente para o fim da ditadura. O processo de abertura do país era chamado de política de distensão, e um de seus mentores era o Golbery Couto e Silva, um homem que tinha uma formação intelectual superior à da maioria dos generais. Golbery foi chefe do SNI, Serviço Nacional de Informação, um órgão de inteligência do governo cujo posteriormente acabou sendo usado para a repressão. No Senado, o MDB conseguiu cerca de 60% dos votos válidos do país, o que permitiu a criação do Pacote de Abril e da Lei Falcão. Em resumo, os decretos de Geisel diziam que 1/3 dos senadores não seriam mais eleitos e sim indicados pelo presidente, enquanto também era proibido propaganda e campanhas políticas dos opositores do governo. Geisel em seu governo teve problemas com a morte significativa de 2 de seus opositores, sendo o operário Manuel Fiel Filho, assassinado e torturado na fábrica onde trabalhava, acusado de pertencer ao Partido Comunista Brasileiro, e o jornalista Vladimir Herzog, que foi torturado e assassinado, porém apontado como um suicida pelo governo, como forma de disfarçar o caso. Redemocratização. O governo militar anterior
ele participou do processo de transição democrática, que foi a lei de anistia. Essa lei ela já tinha sido mostrada no governo de Geisel, mas ela foi rejeitada no Congresso porque ela excluía atos terroristas, sequestros e assaltos a bancos. Em 78 foi fundado o Comitê Brasileiro pela Anistia, que incluía várias entidades sociais que lutavam por uma anistia abrangente. E essa rejeição nesse projeto ele foi mostrado pelo governo de Geisel, que foi marcado por mobilizações do Congresso, passeatas e manifestações nos discursos de membros da Arena. Em 79, essa lei ela adquiriu um caráter mais democrático e atingiu alunos, funcionários, professores e cientistas que foram afastados dos seus cargos durante a ditadura. E esses indivíduos eles não se reintegraram imediatamente em seus papéis. Em vez disso, eles aprovaram julgamentos e um comitê especial que analisou cada caso. Outra coisa que falava também era sobre as pessoas condenadas pelos chamados crimes de sangue, que seria a luta armada contra a ditadura. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Militar ele liberou 17 dos 52 exilados analisados. E as mobilizações sociais, elas voltaram a ser fortes, acelerou o processo de anistia em torno de 5.000 pessoas. Muitos políticos voltaram do exílio, como o Luiz Carlos Prestes, o Leonel Brizola, o Vladimir Palmeira e o Miguel Arraes. Ocorreram algumas mudanças no sistema partidário com a volta do pluripartidarismo. Surgiu o Partido Democrático Social, o Partido dos Trabalhadores, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o do Democrático Trabalhista e o Partido Trabalhista Brasileiro. Todos esses ligados ao MDB. Em 80, os eleitores eles foram participar das eleições diretas para o governador, mas ainda existem algumas tragédias no Brasil. Em 74 teve uma greve aqui em São Paulo que o trabalhador Santos Dias da Silva ele foi morto. No ano 1980, a OAB no Rio de Janeiro eles receberam uma carta. Nessa carta dizia que uma bomba explodiu e feriu várias pessoas. E nesse mesmo tempo, nesse mesmo período, o Dalmo Dallari, que era membro da Comissão de Justiça e Paz, ele foi sequestrado e espancado. Oi, sou eu de novo para dar um desfecho na bagunça que foi a ditadura. Enfim, a oposição ela se aproveitou desse momento de caos que estava acontecendo e ela se juntou e meio que juntou mais de 1 milhão de brasileiros nas ruas, lutando pela democracia e pela volta do voto direto para eleger o presidente da República. E essas pessoas elas pintaram o rosto de verde e amarelo, cantavam o hino nacional, para simbolizar que elas estavam ali pelo país e que elas queriam o direito delas de votar de volta. E, em todo caso, o deputado Dante de Oliveira ele fez a emenda Dante de Oliveira, pelo próprio nome, na qual mesmo ele exigia que as próximas eleições para presidente fossem diretas. Porém, infelizmente, a maioria dos votos foi contra isso. Por aproximadamente 20 votos, acabou que o povo brasileiro não conseguiu ganhar seu direito de voto direto. Os militares eles estavam fazendo tudo o que eles podiam para tentar não reconquistar o povo em si, porque o povo eles já tinham perdido, mas provar que eles conseguiam voltar ao poder, tomar as rédeas da situação. Mas com a crise do petróleo, as revoltas no ABC e
a insatisfação geral da população, realmente não teve muito o que eles fazerem. E a derrota da oposição nas eleições para conseguir os votos diretos foi mais eficaz para desmoralizar a ditadura do que se eles tivessem ganhado em si. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera